Boa tarde, Gabriel. Conforme o e-mail que eu te mandei, a gente vai tentar resolver o seu problema de memória com SQL, tá? A gente analisou os logs e percebeu que o seu grande porém era a alocação de memória mesmo, tá? O SQL não tinha disponibilidade para registrar tudo e nesse caso você não consegue conectar com a máquina fica lenta, é uma série de coisas. Bom, aqui a gente vai fazer um procedimento rápido, tá? Eu vou precisar que você me mande algumas informações, outras informações a gente vai imputar direto no seu SQL assim que você me mandar o primeiro print. Bom, como a gente faz para abrir o seu SQL? O meu IA é um pouco mais, o meu Windows, né, na verdade, é um pouco mais novo que o seu, mas o caminho é o mesmo. Você vai na máquina de engenharia, na GR, botão do Start, Programs, Microsoft SQL 2008, SQL Server Manager Studio, tá? Ele vai abrir o estúdio do SQL, pode ser que ele demore um pouco, tá? Mas é só aguardar. Ele vai vir com a opção de você fazer a conexão. Você vai usar no Authentication, você usa o Windows Authentication, tá? Connect. O meu demora um pouco porque eu estou limitado a processamento e memória, então é um pouco mais demorado, mas o seu deve ser um pouquinho mais rápido. Bom, nessa primeira linha que apareceu, deve ser o nome da sua estação, SQL Server, aqui deve ter o IP da sua máquina, o nome da máquina, /Fox, que é o seu usuário. Então você clica com o botão direito do mouse, a gente vai em propriedades. Dentro de propriedades, nós teremos um parâmetro de como está a instalação do seu SQL. Então aqui vai ter, no General, vai ter os lugares que está instalado, o IP, quantos megas de memória a gente está sendo utilizado para a instalação, quem é os arquivos de raiz. No meu caso é totalmente diferente do seu, mas é o que você vai ter lá. O que interessa para a gente mesmo é a parte de memória. Aqui em memória você vai encontrar os valores de máximo, mínimo, e vai ter esse user EWE to allocate memory. Pode ser que o seu esteja ainda ticado, tá? Porque o seu tá como default. Esse aqui eu já fiz um trabalho em cima, então eu tenho memória mínima 16 megas e memória máxima de 1 GB, né? Que é 1024 megabytes. Bom, o que eu preciso? Que você me mande o print desta tela, tá? Como que a gente chegou nessa tela? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra você o print. Aqui, só um minuto. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Vamos lá, abrir o SQL, botão direito, propriedades, ok? E manda o print pra gente ver quanto tá de memória. Provavelmente o seu deva estar um número baixo aqui, entre 0 e 16, e aqui um número gigantesco, deve ser 240 e poucos milhões, porque é todo o processamento da máquina, inclusive os page files, parte de gerenciamento de paginação, ele consome tudo, tá? 100%. Esse tipo de procedimento é um procedimento que a gente chama de hardware coded, que é quando você já tem ele intrínseco na configuração do software, tá? Na plataforma de programação mesmo. Não é uma coisa que eu ou qualquer outra pessoa consiga modificar. Isso é da Microsoft. Então a gente tem como fazer esse gerenciamento, tá? Após você me mandar essa tela, nós vamos discutir e a gente vai executar alguns comandos que você vai ver agora, tá? Você dá um OK, você vai voltar neste mesmo ponto, você vai ter exatamente essa estrutura dentro do seu SQL. Então você vai clicar aqui em Database. Abaixo de Database você terá essas duas pastas, né? E algumas outras pastas com esse ícone novo, diferente, que é um tamborzinho aqui, um tambor, que é de Database mesmo. Então você clica em qualquer uma delas, tá? E vai em New Query. Por que eu quero New Query? Porque a gente vai usar um comando chamado spconfigure. Então dentro desse spconfigure você vai
entender como a gente ajusta o máximo e o mínimo, tá? Após a gente ter conversado em quais os limites nós vamos deixar, tá? Então o comando é sp underline configure, e você vai fazer o seguinte: seleciona esse cara e vem executar. Aqui abaixo vai aparecer uma lista de todos os parâmetros que podem ser configurados. Mas se você observar aqui, ó, SP Show Advanced Options, ele está em 0. Então a gente vai aumentar a escala para a gente ver todos os parâmetros mesmo. E você está vendo que não aparece o mínimo configure nem o máximo configure. Então você vai colocar aspas show ADV, fecha, seleciona tudo, execute. Então aqui vai ficar show Advanced Options. Então isso para a gente enxergar só o Advanced Options, tá? Então o máximo é 1, configurado o valor é 0 e o valor aqui está igual a 0. Então você vai colocar aqui vírgula 1. O que eu vou fazer? Executar. Tá vendo que ele fala a configuração, a opção de Advanced Options foi trocada de 0 para 1. Por favor, rode o reconfigure statement to install para instalar essa configuração. Então eu vou aqui reconfigure, executo. Aqui, ó, foi completado com sucesso. Se eu selecionar a primeira linha e executar novamente, executar a primeira parte da linha, executar novamente, aqui, ó, configurado 1, valor rodando 1. Então eu vou aqui novamente executar só o SP configure. Olha quantos parâmetros apareceram, tá? Porque agora eu tenho todos os parâmetros disponíveis do SQL. Nem todos, ainda tenho alguns, mas o que interessa pra gente é isso aqui, ó, minimum server memory e o maximum server memory. Aqui, ó, max server memory, tá vendo? O valor máximo é esse 214 bilhões aqui, e eu deixei o configurado só para trabalhar com giga. Após a gente ter discutido, a gente vai ter que definir também estes valores, tá? Então a gente vai digitar sp configure aspas max server aspas ou sp configure main server aspas. Seleciono essas duas e executo. Tá vendo? O seu vai estar diferente, porque lembrando que esse aqui já foi configurado. Então aqui, ó, o valor mínimo no meu max é 16 e o meu valor máximo roda até 124. O valor do mínimo é 0 e o máximo, né, o valor corrente de mínimo é 16. E ele vai ficar rodando como 16. Quando a gente verificar o valor que nós iremos imputar na configuração de valores aqui, nós vamos fazer o seguinte: para cada um deles, no final da linha, vírgula, neste caso 1024, vou colocar diferente para você ver aqui como mudou, 1026, e neste aqui, vírgula 30. Então eu seleciono cada um deles, executo e dou um reconfigure. Seleciono novamente, executo e reconfiguro. Tá? Como que a gente vai verificar agora que apareceu 1026 e 1024? Eu venho aqui e seleciono. Eu apaguei, tá? Pra gente poder selecionar as duas linhas. Executa. Opa, deixei a vírgula aqui. Tira a vírgula, tira a vírgula. Executa. Aqui, ó, 1026 e 30.
Dessa forma, o que vai acontecer? O meu gráfico ele trabalha da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Não sei se tem PowerPoint aqui, mas acho que tem Paint. Okay. Vamos ver se ele abre. Ok, abriu. O SQL trabalha assim. Eu vou ter um gráfico, tá? Onde aqui é a memória física. Aí deve ser hoje 3 GB. 3 gigabits. Eu vou definir aqui o máximo e o mínimo do SQL. Hoje está definido lá 1 GB de máximo para mim e 16 megabits de mínimo. O SQL, quando parte, ele vai partir de 0, tá? Independente se o mínimo é 16, ele já não loca os 16 de cara, ele vai partir de 0 e vai crescendo, tá? Vai crescendo, 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 crescendo. Quando ele chega em 16 aqui, ele locou esses 16. Então ele não volta mais para 0. Daqui ele só cresce. Então ele vai continuar crescendo. Né? Aqui a curva de crescimento chegou em 1 GB. Ele não sobe mais e também não desce. Ele só vai descer se acontecer o evento do sistema operacional tiver uma demanda, tá? Muito grande, isso não tem como a gente mexer. Aí ele vai diminuir a memória, porém ele vai diminuir a memória somente até os 16 megas, não menos que isso. Então ele permanece rodando e preserva 16 megas no mínimo de operação e o máximo de 1 GB. Hoje ele está fazendo o que? Ele está partindo de 0. Deixa eu pôr outra cor aqui que fica mais fácil. Hoje ele está partindo de 0 e indo até o infinito, tá? Aqui tá indo para infinito. Opa. Ele vai para infinito aqui. Então por isso que sua máquina está travando. O que a gente vai tentar definir? Estes parâmetros para sua máquina. Provavelmente a gente trabalha alguma coisa entre 16 megas e 1,5 GB, alguma coisa assim. E você volte a operar normal. Por quê? Você tem a EE tem uma demanda grande de outros softwares e até da própria galáxia, como telas, Wintante, que demanda memória e page file, uma série de coisas. E isso está consumindo a banda necessária. E como o SQL consome tudo, ela trava porque os outros softwares ficam sem memória para rodar, tá? Eu vou aguardar agora o nosso contato e espero que isso resolva. Obrigado.